Olá pessoal, estamos aqui para apresentar o nosso artigo submetido no terceiro simpósio de Engenharia, Gestão e Inovação, certo? Artigo que teve como tema mapeamento de processo de imposto de lavagem de automóveis de Teresina. Esse artigo ele faz parte da sub-área Gestão da Qualidade, vai ser ministrado por mim, Kaique Barbosa de Moura. Vamos mostrar para vocês o que a gente conseguiu colher de dados nesse imposto de lavagem, quais foram os resultados obtidos e as conclusões que chegamos através desse estudo, certo? Esse artigo teve como autores 5 autores, supervisionados e coordenados pelo professor Rubens Evaldi, do Centro Universitário de Santo Agostinho, eu, Kaique Barbosa de Moura, Cecília Rochelle, Alice Viapina, da Universidade Federal do Piauí, e o Carvalho Araújo, do Centro Universitário de Santo Agostinho, certo? Bom, o cenário que a gente encontra para poder falar sobre esse tema é sobre esse estudo que o Jornal O Dia fez, e nos últimos 10 anos aqui na capital, houve um aumento de 140% na quantidade de veículos circulando nas avenidas aqui da capital. Com isso, cresceram alguns negócios envolvendo automóveis como concessionárias, oficinas de manutenção e postos de lavagem, que inclusive é o nosso objeto de estudo, o posto de lavagem em loja, que apresenta uma desordem no seu processo de lavagem, certo? Lá não tem claro qual é o início, qual é o final, quais são as pessoas responsáveis por cada etapa, e com isso nós fizemos um processo de mapeamento, um processo de lavagem do posto, todo ele feito na linguagem UML, Unified Model Language, e também fizemos a cronoanálise dos tempos de cada tarefa, certo? Com o objetivo de mapear e padronizar esse processo, certo? Bom, pessoal, o referencial teórico ele é um pouco extenso, a gente vai só abordar alguns pontos principais dele. Eu selecionei para vocês o Johnston, Clark e o Barnes, que falam dos benefícios de você ter um mapeamento de processo, os benefícios de você ter um fluxograma. E basicamente o processo, quando você tem ele mapeado, você tem uma visão ampla e clara de como ele funciona, o início e o final de cada tarefa. Com isso, todos os envolvidos conseguem desempenhar melhor o seu papel na organização, melhor o seu papel no processo. E também o fluxograma, ele compacta um processo que é muito extenso. Então você pega um processo que ele é altamente extenso, muito complexo, e quando você mapeia ele, transforma ele em fluxograma, você torna ele simples e claro para qualquer pessoa que esteja observando ele, certo? E também, como diz o Almeida, é possível identificar gargalos, certo? Quando você tem um processo mapeado, quando você tem um processo padronizado, você identifica os gargalos, os pontos de melhoria, pois os gargalos, eles afetam diretamente na eficiência dos processos, certo? Na parte de materiais e métodos, nós fizemos a coleta dos dados em loco, fomos até esse posto identificar como é que funciona o processo, como é que é a chegada dos veículos, quais são as tarefas constituintes desse processo. Fizemos uma pesquisa quantitativa, fizemos também um embasamento teórico para entender como é que é o mapeamento de processo e utilizamos o software Visage para fazer o fluxograma na linguagem UML, certo? Para a parte de análise dos dados e resultados, nós temos que entender basicamente como é que funciona o processo de lavagem nesse posto. E ele é dividido em 5 etapas, que é o atendimento, quando a pessoa chega até o posto, diz o que deseja que seja feito no seu veículo, certo? A aspiração, que é a parte de retirada de poeiras mais grosseiras, a camada mais grosseira de sujeira na parte interna do veículo. A lavagem propriamente dita, que é quando ocorre a utilização de água, esfregão, sabão, produtos sanitizantes, certo? O aprontamento, que é quando ocorre a aplicação de ou polimento, caso a pessoa deseje, a parte de secagem de alguns componentes, a aplicação de silicone preto no veículo, e conclui-se com o pagamento, quando a pessoa efetua o pagamento, retira o seu veículo lá nos blocos de aprontamento e segue adiante no seu dia, certo? Bom, verificadas essas etapas, a gente jogou ele, talvez não seja muito nítido, porque ficou um pouco longo no Visage, mas basicamente esse fluxograma, ele diz exatamente as 5 etapas que nós descrevemos anteriormente. Cada início e cada fim de cada etapa, todas as possibilidades de cada etapa. Se não acontecer coisa tal na etapa, o que pode acontecer? Volta para o início, vai para o final. Aqui o processo ele está todo padronizado, seguindo aquelas 5 etapas que nós mencionamos anteriormente, certo? E com isso a gente também fez a cronoanálise, que é a verificação de início e fim de cada tarefa constituinte do processo. E identificamos como gargalo esses 2 itens, que é a espera por lavagem e o aprontamento. E às vezes você pode pensar, poxa, mas 42 minutos para você fazer um aprontamento? É porque esse posto ele atende veículos desde pequeno porte até picapes, caminhões, e realmente para você fazer esse aprontamento é um processo um pouco demorado. Com isso nós tivemos identificados esses 2 gargalos, certo?
esses dois itens aqui que atrapalham a eficiência do posto, atrapalham na qualidade do serviço ofertado. E uma coisa a ser observada é o seguinte: esse posto ele contém 3 boxes para lavagem, só que só estavam funcionando 2 boxes, só possuía cerca de 11 colaboradores, e aos finais de semana eram contratados 2 diaristas, e o que também contribui para que esses 2 gargalos aqui apareçam no processo, certo? Aqui é só uma imagem mostrando para vocês a espera por lavagem, a fila de veículos, que a gente percebe um automóvel picape aqui aguardando ser atendido, apenas para ilustrar o que a gente estava acabando de explicar para vocês. E aqui a parte de aprontamento, onde você tem essa divisão de boxes aqui, e fica uma equipe fazendo aprontamento em cada um dos veículos, e essa parte aqui é o gargalo principal desse processo de lavagem, certo? Com isso, a gente, após fazer a cronoanálise, após fazer o mapeamento desse processo, chegamos a algumas conclusões, que basicamente o fluxograma ele padroniza um processo, ele melhora esse processo e torna claro para todas as pessoas envolvidas. E também a gente chegou a algumas sugestões para os gestores desse posto, que eles podem estar adotando para melhorar a qualidade dos serviços, a padronização dos serviços. E nós sugerimos o aumento de mais um box na etapa de lavagem, aumentar a mão de obra. A gente percebeu que essa deficiência de mão de obra contribui diretamente para que ocorra aqueles gargalos, e padronizar o quadro de funcionários nas etapas do processo. Então você tinha lá uma realidade assim: funcionário tal, às vezes estava fazendo a lavagem, chegava outro veículo que já ia fazer a parte de apontamento. Então é interessante o gestor desse posto definir: equipe tal fica com a lavagem, equipe tal fica com o apontamento, para que todos de fato executem as suas funções de maneira simples, clara e adequada, certo? E tudo isso possibilitará o conhecimento das atividades que fazem parte do processo, bem quais as atividades deveriam ser priorizadas. Porque aqui, no mapeamento, você identifica todos os pontos de melhoria. E aí, ele pode atacar diretamente aonde está tendo deficiência. Certo, pessoal? Essas foram as conclusões que nós chegamos na elaboração desse estudo. Aqui são as nossas referências, as quais a gente utilizou para embasar nossa referência teórica para estudar um pouco de mapeamento de processo. Aqui é o meu contato para caso alguém queira tratar um pouco sobre esse artigo. E muito obrigado pela atenção.